Então vamos analisar a fala do relator da CPI das ONGs, Márcio Bittar, sobre a aula de desinformação dada essa semana pelo Molion lá no Senado. Eu vou começar pelo final, pela última fala dele, que eu achei mais didática, mais ilustrativa. Depois eu analiso a primeira parte e eu pretendo mostrar por que a desinformação climática é tão importante para essa gente. Primeiro, mais uma vez, agradecer a presença do professor e dizer como eu considerei e considero importante a vinda do professor aqui. Porque tudo o que fazem com a Amazônia, que é mais da metade do território nacional, é em cima de pressupostos falsos. Vocês veem que é uma fala propositalmente enigmática. Tudo que fazem, quem faz? O que é o que fazem na Amazônia é em cima de pressupostos falsos? Quais pressupostos? Né? Então tem alguém que faz alguma coisa com base em alguma coisa. Né? Então é aquele discurso bolsonarista que não fala nada e insinua tudo. O que fazem com a Amazônia é desmatar e destruir. Né? É isso que se vê aí. Pode abrir qualquer imagem de satélite, é isso que se vê. Agora ele não está falando disso, ele está falando do discurso ambientalista, preservacionista. E os pressupostos falsos, evidentemente que ele se refere às mudanças climáticas, ao aquecimento global, efeito estufa e à crise de biodiversidade. Que para ele é tudo falso porque ele botou aquele Molion que falou um monte de bobagem. E antes de qualquer coisa é importante, nunca é demais repetir, que as mudanças climáticas e a causa antrópica, a causa humana das mudanças climáticas é um consenso científico. E consenso científico não significa que 100% dos cientistas estão de acordo, porque sempre vai ter um 0,5% que ou é burro ou tem interesses escusos em se manter no negacionismo, e é em cima desse 0,5% que se constrói todo esse discurso que se vê agora. E note que as pessoas fogem de um debate quando estão na presença de alguém como o professor Molion, como o Ricardo Felício e outros. Então, vocês lembram do vídeo anterior em que eu comentei que os ambientalistas resolveram não dar palco para esse tipo de negacionismo e não apareceram? Essa é a consequência, né? Que vamos dizer que estamos fugindo do debate. Tudo bem, acho razoável não bater palma para maluco dançar, mas aí vem esse tipo de acusação, inevitavelmente. Tantos que ousam terem a coragem. Aqui um detalhe, mas não é insignificante. Você vê que ele fala que ousam terem a coragem. Isso mostra que esse senador é um analfabeto, não sabe usar a língua portuguesa, né? E o bolsonarismo, o negacionismo e o analfabetismo funcional são coisas que andam junto. A partir da leitura, do estudo, da descoberta de que isso são pressupostos falsos, de argumentar publicamente, e aqueles que fizeram e fazem dessa questão ambiental o seu ganha-pão, porque estão ganhando dinheiro com isso. Agora ele está falando de mim, né? Quer dizer, ele está falando das ONGs, mas aqueles que fazem da questão ambiental seu ganha-pão. Eu sou pesquisador, fiz meu doutorado em ecologia de Palmeiras, sou biólogo. Tem gente que acha que eu sou antropólogo, eu sou biólogo. Eu que defendo muitos povos indígenas e estudo a ecologia da floresta amazônica. Então eu faço da questão ambiental o meu ganha-pão. Foge desse debate, né? Porque se você demonstra cabalmente que a Amazônia não interfere no clima do planeta, caiu por terra tudo o que esses movimentos ambientalistas fazem conosco. Pois é, não é que fogem, é que não querem bater palma para maluco dançar, que é o que virou essa CPI das ONGs. Mas eu tô aqui para apontar os erros. Os erros científicos eu vou deixar para o próximo vídeo. No momento eu quero tratar dos interesses escusos do Senado Federal. O que vocês viram até aqui
foi a conclusão da sessão. Agora eu vou analisar a introdução. Quando o Império Britânico ruiu no século passado, de certa forma, eles criaram uma nova forma de colonizar. E mais sutil, e foi através das ONGs. Já em parceria com os Estados Unidos, então, criaram essas ONGs, controlam, através do Banco Mundial, do FMI, do BID, controlam financiamentos, e através do financiamento eles pressionam países a criar reserva, a ampliar reservas, e é uma forma mais sutil, mas é de domínio. É por isso que o senador Plínio chama de neocolonialismo. Não é, né? A expressão neocolonialismo vem do processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas, tais como Reino Unido, Arábia Saudita, Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França e Itália, sobre a África, Ásia e Oceania, ao longo do século XIX e início do século XX. Na Europa e nos Estados Unidos, um crescimento muito grande da indústria gerou um excedente de produção sem precedentes. Dessa forma, o aumento dos parques industriais e a capitalização fizeram com que grandes potências buscassem o alargamento de seus mercados e procurassem matéria-prima disponíveis a baixo custo. Vocês veem que é uma questão muito mais ligada à Ásia, à África e Oceania. Claro, você sempre pode dizer que essas potências e seus grupos industriais também tiveram grande influência sobre o Brasil. E, de fato, parece que uma influência que tiveram foi bastante positiva. No site História do Mundo, seção Neocolonialismo no Brasil, pode-se ler: o Brasil, no contexto do neocolonialismo, sofreu uma consequência benéfica, pois, com a obsessão por novos mercados consumidores, aumentou-se a pressão europeia, principalmente inglesa, pela abolição da escravatura. Poxa, esse neocolonialismo sempre interferindo na nossa economia, né? Por acabar com a escravatura, realmente. Até hoje, as grandes potências, Inglaterra, França, também têm muita influência sobre o nosso território. Mas não é através da ONG, é através das suas grandes atividades econômicas, né? De importação de matéria-prima e multinacionais que estão instaladas no nosso território. Mas isso não é problema pro Senado Federal, porque eles fingem que são nacionalistas, mas na verdade eles estão dominado pelo agro, né? O Senado está dominado pelo agro. Eles estão reivindicando o direito de destruir, de desmatar, né? De acabar com as terras indígenas. Então não tem problema se vierem empresas para fazer isso também, para desmatar, para destruir, para avançar sobre terras indígenas. E tem empresas fazendo isso, né? Isso não é o problema. O problema são as ONGs, né? Que estão ligados ao movimento ambientalista. Entanto, essa história de que as ONGs fariam parte de um movimento neocolonialista não é exclusividade da direita. Vamos dar uma olhada em declarações recentes do governo brasileiro. Ali na reunião do BRICS, Lula diz que Brasil não pode aceitar neocolonialismo verde. Vocês estão vendo como o Lula ele joga para um lado e joga para o outro, né? Então ele fala que a questão climática é seríssima tal, mas aí quando vai falar da preservação da Amazônia também ele endossa essa tese do neocolonialismo verde. Essas ONGs que eles financiam não passam por eleição, não passam por fiscalização dos tribunais de contas, como nós passamos, como qualquer prefeitura passa. Não é verdade que não há eleição, né? Muitas vezes há postos importantes em ONGs que passam por eleição dos membros do conselho, do conselho diretor da ONG. Mas, de fato, vários dos cargos de poder são definidos pela própria ONG, né? E, em última instância, são definidos pelos financiadores. E os financiadores muitas vezes são de fora, porque a gente não tem recursos no Brasil. Muitas vezes são brasileiros também, mas tem interesses internacionais em melhorar a saúde da população, qualidade de vida dos índios, desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável. Esse dinheiro está circulando aí pelo mundo. E não por interesses escusos, não, porque essas coisas precisam acontecer. Então,
Porque como é que vai ter eleição? É o financiador, em última instância, que decide. E prestação de contas também é um assunto com o financiador, não é dinheiro público. Como é que vai entrar prestação de contas? A não ser que seja prestação de contas para uma verba que foi conseguida através de um recurso público. Sim, aí você presta contas ao Tribunal de Contas. Senão, você presta contas a quem te financiou. Não tem ministérios públicos na cola. Não tem ministérios públicos na cola. Na cola. Isso é linguagem de bandido, cara. Se enxerga. E é claro que o Ministério Público também fiscaliza a atividade de ONGs. O Ministério Público está aberto à denúncia de toda ordem. Então, essa é uma nova forma de dominar. E aí, claro, entraram outros países também nessa parada. Só que Ministério Público na cola e entraram outros países nessa parada. Parece um traficante falando e não um relator de uma comissão do Senado Federal. Eles não tinham como dizer ao mundo os seus verdadeiros interesses, que é uma guerra econômica. E aí criaram, na questão ambiental, o grande álibi. Essa frase é perfeita, porque ela mostra exatamente as intenções do Senado Federal, né? Só que a gente só precisa reorganizar a frase. Eles não podem dizer ao Brasil quais são seus verdadeiros interesses, que é o interesse econômico. Quer dizer, eles quem, né? Os políticos financiados pelo agro não podem dizer à sociedade brasileira quais são seus verdadeiros interesses ao sabotar o Código Florestal, ao defender o marco temporal, que é o interesse econômico. Então eles elegeram um alvo para justificar esse negacionismo todo, que é o negacionismo climático. E é por isso que o Molion é tão importante para essa gente e recebe tantos convites para palestrar pelo Brasil afora. Era essencialmente isso que eu tinha para dizer. Agora eu vou passar para a análise detalhada da palestra, entre aspas, negacionista do Molion no Senado. E eu farei isso num próximo vídeo. Espera um pouquinho que ainda tem um pouco de negacionismo climático do Márcio Bittar que eu gostaria de comentar ainda aqui. E para que ganhasse apoio popular, começaram a dizer que o homem está modificando o clima do planeta. E está, como se vê agora na seca fortíssima sobre a região amazônica, na chuva intensa causando dezenas de mortes no sul do Brasil, a Grécia completamente alagada, choveu em 3 dias, o equivalente esperado para 3 anos, a Espanha também. Então, as notícias estão em todos os lugares, não tem como negar mais isso. Seria responsável pelas mudanças climáticas. Claramente o homem é responsável pelas mudanças climáticas que observamos nas últimas décadas, através da queima de combustíveis fósseis e também pela degradação de ecossistemas naturais, como a devastação da Amazônia. E nós estávamos perto do fim do mundo. Sim, agora é a técnica do espantalho. Ninguém fala em fim do mundo. Pode ser o fim do mundo tal qual conhecemos, né? Mas é evidente que o mundo continua, é inóspito, é cruel, mas o mundo continua. A humanidade continua, não sei por quanto tempo vai resistir, mas a humanidade também continua vivendo num futuro terrível de mudanças climáticas. Agora, ninguém fala em fim do mundo. Isso é, obviamente, aquele exagero para depois chamar a gente de alarmista. Esse medo do fim do mundo, esse medo de que a comida, a terra, o petróleo não vai dar para todo mundo. É um barato o jeito que ele fala, esse medo de que a comida, a terra e o petróleo não vai dar para todo mundo. Como se a terra dá para todo mundo, senador? Quer dizer que o brasileiro que precisa trabalhar na terra, ele tem acesso à terra? A comida dá para todo mundo? Não existe fome no Brasil? Vamos entrar em profunda escassez, criou o clima favorável para a lavagem cerebral que veio em seguida. Sim, lavagem cerebral, disso eles entendem. Bom, e por que eu imputo da maior relevância, e foi por isso que eu convidei e insisti na presença de colegas, mesmo numa semana de um grande feriado que tem agora, 7 de setembro.
Esse pedaço não tem a ver com o negacionismo climático, mas é bem curioso. Ele fala, mesmo na semana do 7 de setembro, ele chamou o Molhon para falar. A sessão foi na terça-feira, o 7 de setembro foi quinta-feira. Qual é a relação? Eu dei aula essa semana, mas eu não dei aula essa semana, mesmo na semana do 7 de setembro. Mas vários colegas nos prestigiam, porque imputo a presença do professor Molhon como algo fundamental para o objetivo dessa comissão. Ah, isso é verdade, é fundamental mesmo. Porque o negacionismo climático é a base de toda essa invenção contra as ONGs. Porque imagine que as mudanças climáticas são inventadas, que não existe mesmo. Que o Molhon tá certo, e que a revista Nature, Science, todas as revistas científicas do mundo estão erradas, todas as grandes universidades do mundo estão erradas, tá todo mundo errado. Só quem tá certo é o Molhon e o Ricardo Felício. Né? Vamos supor que isso fosse verdade. Aí, realmente. Aí seria uma mentira tão grande. E também por quê? Por que essas ONGs estão preocupadas com a Amazônia? Por que estão preocupadas com a floresta? Se as mudanças climáticas não são verdadeiras. Aí sim. Vocês estão entendendo como é fundamental a presença do Molhon ali? Porque se tudo isso é falso, se tudo isso é uma grande conspiração do mundo, aí é porque deve ter interesses obscuros, né? Roubar o nosso país, acabar com a Amazônia, porque se deixar o Brasil se desenvolver vai ser uma nova China, e os Estados Unidos não querem uma nova China, porque a Inglaterra tem interesse, porque a França, os agricultores franceses não querem ver a nossa super eficiente agricultura prosperar. Aí só pode ser isso, porque as mudanças climáticas não existem, né? A crise de biodiversidade não é um problema. Molhon também disse que pode cortar a floresta toda. Ricardo Felício, que em 20 anos cresce tudo de volta. Então, se você aceitar que as mudanças climáticas não são reais e que toda a ciência do mundo tá errada e quem tá certo é esse senhor aí é inevitável que você vai aceitar tudo que é falado em todas as sessões da CPI das ONGs. E é por isso que a presença do Molhon é tão importante nesse momento lá para compor essa farsa que está sendo desempenhada, né, encenada no Senado Federal. Por quê? Porque ele vem colocar aqueles que não estão dogmatizados, né, o professor cientista de ponta do Brasil, reconhecido no mundo. Quantos mitos foram criados? A Amazônia ia se desertificar. Ia não, está acontecendo. A gente está vivendo a pior seca dos últimos anos. Só que ninguém nunca disse que esse processo ia acontecer de uma hora para outra. Ele acontece ao longo de décadas. Esqueceram disso. Depois a Amazônia era o pulmão do mundo. É claro que isso não pode ser entendido literalmente, né? O mundo não é um organismo pulmonado para ter um pulmão. Isso é uma metáfora, né? Uma metáfora que continua válida. Não no sentido de que ela seja o único pulmão do mundo. Pulmão no sentido de realizar trocas gasosas, né? De absorver gás carbônico e liberar oxigênio, né? Sob o ponto de vista do organismo. Os oceanos também têm sua importância imensa e a Amazônia tem uma importância gigantesca e inegável. Esqueceram disso. Agora a Amazônia produz chuva. Se nós não mexermos na Amazônia, vai faltar chuva no Nordeste. Não é bem no Nordeste, é mais no Centro-Oeste, Sudeste e em alguns períodos também no Sul, né? O Sul vai ter momentos de grande pluviosidade, como a gente tem visto agora, mas tem outros momentos em que as chuvas que vêm da Amazônia são importantes e na medida que a gente destrói a floresta amazônica, também vai ter seca no Sul. Vai até o mito de que a água pode acabar. Aí a mentirada doida, né? Não, ninguém diz que a água vai acabar. A quantidade de água no planeta segue a mesma, né? Só que o continente vai ficando cada vez mais seco na maior parte do tempo. Ainda teremos, mesmo se destruir a floresta amazônica inteira, ainda haverá momentos de chuva intensa, aliás, rios destruindo cidades, mas na maior parte do tempo a gente vai viver uma seca muito maior. Como até amanhã nada, ainda hoje. Claro, daqui a pouco eu subo a parte da análise da fala criminosa do Molhon. A quantidade de água no planeta é
mais ou menos constante. Esta atração continua amanhã. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.